Fala, meu povo do quarto ano, tudo bem? Conforme combinamos, encerro aqui hoje com esses vídeos a nossa matéria do primeiro semestre. O que faltou fazer, nós na última aula, antes da nossa avaliação, fizemos o início das imunidades. Estudamos o que é imunidade e falamos da imunidade do artigo 150, inciso 6º, letra A, que é a imunidade recíproca, dos entes políticos entre si, estendido às autarquias e fundações, com aquelas restrições em relação às empresas públicas. E vimos também a imunidade dos templos religiosos. A gente vai ver hoje a imunidade da letra C. A imunidade da letra C é uma imunidade objetiva. Ela aponta 4 entidades, 4 pessoas jurídicas que ela pretende proteger. E define claramente que essa imunidade faz relação com o patrimônio, renda ou serviços vinculados à atividade fim dessas entidades. Portanto, a imunidade se relaciona ao patrimônio, renda ou serviços daquilo que essas entidades promovam para a sua finalidade essencial. Essas entidades são os partidos políticos, os sindicatos, as entidades de assistência social e as entidades de educação. Essas duas, a letra C esclarece que a imunidade só se fará presente se houver aquela situação fiscal denominada de não lucratividade, ou seja, sem finalidade lucrativa, sem fins lucrativos. As duas primeiras entidades, partidos políticos e sindicatos, não carecem essa explicação, até porque, por lei, essas duas entidades não podem ter caráter lucrativo, não podem ter finalidade lucrativa, de modo que para se registrar um sindicato ou para se registrar um partido político, a cláusula estatutária tem que definir claramente a impossibilidade da finalidade lucrativa. Em relação às entidades de educação e de assistência social, embora seja uma praxe que não tenham, é possível que tenham. Quer dizer, a lei brasileira permite, sobretudo as entidades de educação, uma série de entidades de educação com finalidades lucrativas. A gente vai ver que essa definição do que seja finalidade lucrativa não é exatamente ter lucro. É uma definição que nos vincula ao artigo 14 do Código Tributário Nacional. Portanto, o que diz a letra C é que essas 4 entidades não terão tributado pelos impostos o seu patrimônio, a sua renda ou os serviços, aquilo que, portanto, advenha da sua atividade essencial. Há uma súmula muito interessante do Supremo Tribunal Federal, a súmula 724, que diz que, ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU, o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 150, letra C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Portanto, vejam que é uma explicação que o Supremo dá e que exige, isso está dentro do acórdão que gerou essa súmula, a necessidade de prova pericial de que a entidade não perde a imunidade pelo fato dela alugada, ela dar em locação o imóvel de que é proprietária. Portanto, essa locação, essa perda da posse direta não acarreta no mesmo instante a perda da imunidade, desde que ela comprove que essa finalidade, que o investimento foi feito nas atividades essenciais. Eu me referi ao artigo 14 do Código Tributário Nacional. Lá é que está definido o que é não ter finalidade lucrativa. E, na verdade, não ter fins lucrativos é respeitar a 3 requisitos previstos nesse artigo 14 do Código Tributário Nacional. A primeira condição para que uma entidade seja classificada como sem fins lucrativos é que ela não distribua a qualquer título o resultado lucrativo da atividade dela. Ou seja, o que a lei, o que a Constituição quer, não é que a entidade não tenha lucro. Isto é natural. Entidade sem lucro não vai sobreviver. O que se deseja é que ela não entregue parte ou total desse lucro sob qualquer título a ninguém. Portanto, não pode haver distribuição nem disfarçada, nem nominal para sócios, associados, diretores. Se houver qualquer evidência de que disfarçadamente ela está distribuindo a título de salário, prolabore, alguma coisa que seja entrega de parte do lucro da entidade, ela terá como punição a perda da imunidade e, portanto, a tributação normal. O segundo requisito é que, já que não pode entregar para ninguém, não pode distribuir, ela tem que usar integralmente na sua própria atividade essencial dentro do território nacional. Portanto, tem que devolver à entidade todo o volume de lucro que tenha. E a terceira condição é que ela mantenha em dia, em ordem, regular, toda a sua escrita contábil e fiscal.
justamente para que através dessa escrita regular, dessa contabilidade regular, o fisco possa verificar a presença dos outros dois requisitos, tá bom?